Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de toxicologia. Hoje eu vou falar com vocês sobre toxicologia do desenvolvimento. É um assunto que gera bastante dúvida no dia a dia e eu percebo que é pouquíssimo abordado em várias aulas aí de graduação, principalmente da iniciativa privada. Porque é comum a gente falar, olha, tal doença causa efeitos teratogênicos, ou existem efeitos que levam a anormalidades fetais, a malformações fetais, né? Então, essas malformações, né, são causadas pela ingestão ou pela infecção de um agente viral. Então, a gente precisa entender o que de fato é isso, quando que acontece, por que que acontece, né? Então, a parte de toxicologia do desenvolvimento, ela fala sobre, né, os efeitos nocivos causados por diversos tipos de agentes tóxicos no desenvolvimento fetal ou no desenvolvimento daquele concepto. Então, o termo vem ali antigamente da teratologia, hoje chamada de toxicologia do desenvolvimento. Teratus significa monstro, né? Então, a geração de monstro, né, seria um nome meio estranho no dia a dia, por isso que hoje é chamada de toxicologia do desenvolvimento. Então, teratologia, embora seja um sinônimo, ele vem caindo em desuso até mesmo pela relação dessa palavra com o sentido técnico associado a isso. Então, nós temos 4 manifestações principais da toxicidade. Primeiro é em relação à morte fetal, desde a morte do embrião, né, até as fases futuras, eventualmente, né, abortos e tudo mais. Existem processos de malformações, anormalidades estruturais, o indivíduo ele nasce com essa alteração, veja, é um processo congênito, não significa que é um processo hereditário aqui, ele tem a exposição ao agente tóxico para ter a alteração, retardo do crescimento, ou crescimento exagerado, geralmente é visto como retardo, atraso, e déficits funcionais, por exemplo, cognitivos, alterações fisiológicas, às vezes percebidos somente por meio de testes específicos. Então, na realidade, essa ciência já vem sendo discutida de muitos anos atrás. Então, desde 5.000 anos antes de Cristo, lá nas pinturas egípcias, existem lá descrições de fenda palatina e acondroplasia. Então, já tinha o relato dessas anormalidades fetais, né? Nos babilônios, né, nós víamos isso, né, já descritos. Tinha relação com prever o futuro. Hipócrates, ele propõe que isso tem a ver com trauma uterino. Aristóteles trazia também as questões das emoções da mãe alterando as condições fetais. Isso, inclusive, gera uma baita de uma polêmica na atualidade em relação ao autismo, né? E hoje sendo desconstruído, mas muita gente ainda falando muita bobagem relacionada a isso. E no século XIX, Etienne, né, um dos caras aí que trouxe uma revolução na toxicologia experimental, ele traz aí a relação das malformações em ovos de aves com agentes físicos e químicos. E é o legal trabalhar com ave porque a gente está falando de um feto que está se desenvolvendo fora do corpo, é uma gestação fora do corpo. Isso que é muito legal, por isso que acaba sendo um modelo maravilhoso aí para estudos do entendimento do desenvolvimento também humano, inclusive, tá? Então, em mamíferos, no início acreditava-se que o útero materno protegia de tudo, era imune a qualquer coisa, não existia toxicidade, não existia nada. Só que em 1935, Hale descreve, né, quadros de hipovitaminose A associado com anormalidades, com malformações, como por exemplo a fenda palatina. Aí, em 1961, aconteceu um desastre famosíssimo relatado, que é intoxicação por talidomida, e que elas tomaram a talidomida, levando a mais de 7.000 casos de malformações, isso documentado, fora aqueles que a gente nem sabe o que aconteceram, levando a alterações dos membros. Então, a gente chama de focomelia. Resultado, né? Durante esses surtos que nós tivemos, essas intoxicações, existiram o desenvolvimento científico para a gente entender como é que funciona essa toxicologia do desenvolvimento fetal, embrionário do indivíduo, tá? Então, basicamente, né, Wilson, em 1973, propõe, né, 6 princípios importantes para isso. Primeiro, a questão genotípica do concepto, que ele pode sofrer alteração genética que leva a alterações, malformações, por exemplo. É, Depende também do estágio do desenvolvimento, no processo de implantação, no processo de formação dos folhetos embrionários. Às vezes tem mecanismos teratogênicos específicos sobre a célula ou tecido, questões físico-químicas associadas à relação do composto com o indivíduo,
E nós vemos geralmente quatro manifestações clássicas associadas, que é a morte, a malformação, o retardo de crescimento ou alterações funcionais, que é o que eu descrevo no início. E nós percebemos também que existem vários casos que existe uma relação dose-resposta. Quanto mais o feto é exposto ao composto tóxico ou a mãe, maior a chance de efeitos teratogênicos, tá? Então vamos um a um desses princípios para a gente entender. Primeiro, a questão genotípica. Obviamente, no material genético leva a efeitos transcricionais, traducionais, leva à formação de outras células, as células replicam, elas dividem, e isso vai gerar, eventualmente, alterações se sofrer uma alteração no código, no material genético do indivíduo, tá? Então, tem uma variabilidade muito grande entre espécies e intraespecíficas em relação à exposição de compostos tóxicos que podem ser bem vistos em uma espécie e não vistos em outra, tá? Outra questão importante é o momento em que existe a exposição do indivíduo. A gente percebe que tem momentos que são mais sensíveis à exposição a esses agentes tóxicos, aos toxicantes. Por exemplo, na gametogênese, né? Então, os disruptores endócrinos, né, chamado de desreguladores endócrinos, eles podem levar a alterações transgeracionais que vão sendo transmitidos de geração a geração durante a gametogênese, a formação dos gametas. Pode ser também durante o processo de pré-implantação. Então, um indivíduo, ele não consegue implantar, logo leva à morte embrionária, ele não consegue se desenvolver, não tem a geração, não o prosseguimento daquele concepto, tá? Não gera o concepto, ou retarda esse crescimento, porque ele tem uma anormalidade na relação materno-fetal. Mas geralmente, nesses momentos, nós não temos efeitos visuais físicos, muitas vezes, tá? Agora, quando nós falamos da gastrulação, que é o desenvolvimento dos folhetos embrionários e a migração dessas células, aqui a probabilidade de fazer malformações é muito superior, porque aqui nós estamos organizando os órgãos. Então, a chance de levar a anormalidades físicas é muito maior. Então, na organogênese, quando a gente começa a diferenciar e especificar desse momento da gastrulação para a organogênese, é mais ainda intensa essa questão das anormalidades daqueles órgãos. Então, ectopias, por exemplo, né, displasias, anormalidades de organização desses órgãos. Então, é muito suscetível à organogênese e aos processos de intoxicação com desenvolvimento de malformações fetais que perduram aí pela vida do indivíduo, certo? Já no período fetal, então, se vocês perceberam, fui falando período por período de forma breve, né? Nós temos lá a histogênese, a maturação funcional, o crescimento tecidual. Consequentemente, se você tem a exposição a um toxicante nesse momento, nós podemos ter alterações estruturais, mas geralmente nós levamos a alterações funcionais, tá? Então, alterações comportamentais, alterações mentais, neurológicas, déficits motores, né? Essas deformidades, essas alterações de ordem geral ocorrem nesse indivíduo, tá? Então, basicamente, né, nós temos vários momentos em que pode existir a exposição ao toxicante com consequências diferentes. Gametogênese, pré-implantação ou implantação, aqui já fala de malformações, embrioletalidade, né? Depende se é pré-implantação, geralmente embrioletalidade, na implantação pode gerar geralmente retardo de crescimento em menor quantidade de malformações. Na organogênese existe a malformação de fato, né? Na gastrulação também. E no período fetal existe também malformações, mas nós vemos também alterações funcionais e alterações do crescimento, como por exemplo, o indivíduo torna-se pequeno para a idade gestacional da qual ele está presente. Quais são os mecanismos de ação associados às malformações, alterações ou aos efeitos teratológicos, né? Então, basicamente, nós temos uma alteração no balanço entre proliferação, diferenciação e apoptose. Basicamente isso, tá? Então, por exemplo, se nós temos uma alteração na apoptose, na morte celular, que é o caso, por exemplo, da talidomida, nós temos a apoptose excessiva e os membros não se desenvolvem, por isso se dá focomelia, ausência de membros ou encurtamento de membros. Nós podemos ter o impedimento da migração celular e, consequentemente, nós não temos a formação do órgão como ele deveria ser, na organogênese. Então, essas são as fendas palatinas, por exemplo. Rupturas de citoesqueleto também não tem a migração celular, com consequência, nós temos a ausência da formação
do indivíduo, ou até mesmo, em alguns casos, a morte embrionária. É o caso da colchicina, que é um fármaco utilizado aí antifibrótico, e a vincristina, que é um quimioterápico aí para células redondas, tá? Eu ensino esses dois aqui em sistema imunológico, tem uma aula somente sobre isso, e tem uma aula somente sobre antineoplásicos, que eu falo sobre a vincristina propriamente dita. Perfeito? Os princípios de 4 a 6, né? Então a gente já tem a relação com o feto, dose e resposta, né? Nós temos algumas características interessantes também. Vamos começar aqui primeiro em relação ao acesso, tá? Nós já sabemos que a placenta ela não é completamente protetiva, isso varia de animal para animal. Se é lipossolúvel, passa facilmente a barreira hematoplacentária, né? Além de características individuais, né? Isso nos indivíduos placentados, né? Porque existem aqueles não placentados e nós podemos ter também anormalidades no crescimento e desenvolvimento desses animais. Outro fator importante é em relação à dose e resposta, quanto daquele toxicante entra em contato no indivíduo que leva às alterações. Tá? Então, às vezes, a dose teratogênica ela não causa toxicidade para a mãe, mas causa toxicidade fetal. E a gente só percebe durante as avaliações de rotina ou após o nascimento do indivíduo. Tá? Sobre as manifestações clássicas citadas, né? Então, nós temos lá morte fetal, que é a morte do indivíduo, né? Malformações, que é alterações físicas. Retardo do crescimento, o indivíduo pode ser pequeno para a idade gestacional. E déficits funcionais, o indivíduo tem, por exemplo, alterações comportamentais, alterações endócrinas, devido ao desenvolvimento dele, tá? Então, a gente percebe, né, diferentes tipos de alterações que já podem ser detectadas, às vezes, durante exames de rotina ultrassonográficos, por exemplo, tá? Além disso, o problema, às vezes, ele não é somente diretamente ao feto. Existe a possibilidade do problema estar direcionado à relação materno-fetal, por exemplo, à questão placentária, impedindo, por exemplo, a transferência de nutrientes da mãe para o feto, alterando a produção de hormônios da mãe, levando à metabolização de compostos que são toxicantes, né, e são transferidos para o feto, né? Então, a placenta também produz processos de metabolização de compostos. Eu até coloquei um exemplo. O benzopireno, ele é biotransformado na placenta em um epóxido, e ele é teratogênico. Então, não é a metabolização via CYP hepática, é via enzimas, né, CYP, por exemplo, placentárias, porque elas têm capacidade de metabolização, porque o fígado fetal e os órgãos fetais ainda eles não têm uma capacidade completa de metabolização. E aí ele acaba alterando as funções placentárias ou ele tem uma ação direta sobre aquele feto, tá? Ou embrião, seja lá a fase de implantação. Beleza? Então, em relação à toxicidade placentária, né, nós percebemos que alguns metais, por exemplo, o cádmio e o zinco, eles vão interferir no transporte de nutrientes pela via transplacentária e, consequentemente, eles podem alterar o crescimento fetal ou levar a normalidades de crescimento, tá? Além disso, alterações de fluxo, acho que são bem conhecidas entre as pessoas, quando a gente fala, por exemplo, de hipertensão, isso fica muito claro. A gente percebe que a adrenalina, o estresse, a serotonina também comprometem a perfusão placentária e, consequentemente, o indivíduo ele tem um desenvolvimento anormal. Nós podemos ter disfunções endócrinas, coloquei aqui caso do triclosan e do cádmio, que eles vão interferir na produção hormonal, levando a disfunções de crescimento nesse indivíduo, tá? Então, existe também, às vezes, né, a diferença em relação à placenta do macho e da fêmea. Então, acredita-se, né, por meio de alguns estudos, que a placenta fetal das fêmeas tem uma maior expressão genética de enzimas metabólicas, ou seja, maior capacidade de biotransformação, eventualmente, de compostos tóxicos, coisa que nós não vemos, às vezes, na mesma quantidade em macho. Então, acredita que os machos, eles são mais suscetíveis a insultos pré-natais, né, e as fêmeas, elas podem ser mais expostas a eventuais toxicantes que são metabolizados pela placenta, que é uma probabilidade bem menor, ou seja, o macho ele acaba sendo mais suscetível aos efeitos teratogênicos devido a uma gama de problemas pré-natais, ou de desenvolvimento do indivíduo, tá? Então, a gente percebe também, né,
que esses efeitos teratogênicos, eles são estabelecidos às vezes pela terapêutica. Acontece eventualmente de prescrever um medicamento e não saber que o animal estava gestando. E aí você tem a consequência desses fármacos aplicados sobre o desenvolvimento fetal. E aqui eu coloco alguns exemplos. Griseofulvina, por exemplo, né, é um fármaco antifúngico, né? Tem uma aula só sobre toxicidade de antifúngicos que eu falo sobre cada um desses aspectos aqui nesse slide, mas basicamente em felinos ele leva a malformações cerebrais, né? Às vezes, por exemplo, quadros de lisencefalia, agiria, distúrbios de migração, por exemplo. Os corticoides, eles levam a coelhos, ratos, por exemplo, a fendas palatinas. Então, dexametasona, super comum de aplicação aí em vários animais. Hipervitaminose A, às vezes por manejo incorreto, a pessoa fornece muita vitamina. Por exemplo, no rato, no camundongo, no coelho, né, leva a alterações crâniofaciais e cardiovasculares muito graves. E os benzodiazepínicos, eles podem levar fendas palatinas e malformações crâniofaciais também nos indivíduos. Os antihelmínticos, eles também estão associados a alterações teratogênicas, como é o caso do mebendazol, que é muito comum a gente encontrar no dia a dia. Então, por exemplo, em ovinos, né, bovinos, eles têm efeitos teratogênicos sobre diversos tipos de órgão, tá? Por exemplo, em relação ao albendazol, né? Então, eu coloquei aqui, ó, especificidade em ruminantes. O albendazol, ele tem causado embriotoxicidade em ruminantes. Por quê? Né? Então, ele é um composto, né, que o metabólito, né, um derivado sulfóxido, ele é formado durante o metabolismo ruminal. E aí, quando nós temos o albendazol sendo fornecido para monogástricos, como não tem o processo fermentativo, nós não temos esse risco de alteração embrionária. Não tem embriotoxicidade. Tá? Então, aqui a gente já deixa claro que vocês têm que entender o efeito tóxico, toxicante, sobre espécies-alvo, não somente de forma genérica. Plantas tóxicas, também tem 3 aulas aqui somente sobre plantas tóxicas, e nós temos várias delas que causam alterações teratogênicas, né? Então nós temos o Veratro californicum, né? Em ovinos ele causa anormalidades faciais, né? Por exemplo, ciclopia. Lupinos, né, em bovinos, pode causar artrogripose. Muitas vezes isso está associado à hipomotilidade uterina, né, baixa motilidade, esse baixo tônus, né, esses efeitos tocolíticos, eles vão também levar a essas artrogriposes. O Conicum maculatum, em bovinos, causa alterações estruturais esqueléticas. Hipomoea cárnea em bovinos, caprinos e ovinos ruminantes, genericamente, também anormalidades craniofaciais e cardíacas, principalmente aqui bastante. E a nicotiniana, né, que é associada ao tabaco, por exemplo, em suínos ela causa fenda palatina. É claro que para fornecer esse tipo de planta tem que existir eventualmente algum equívoco na exposição desses animais, tá? E praguicidas e metais? Também, a gente tem aula só sobre praguicida, nós temos aula só sobre metais, né? E a gente tem estudos em vários animais de laboratório para comprovar todos esses efeitos biológicos que nós estamos relatando, tá? Então, fungicidas, tem aula exclusiva sobre ela, inseticidas e tudo mais, que eu detalho todas essas características, as malformações diversas, né? Ó, herbicidas, inseticidas, causando várias anormalidades, fendas palatinas, hidrocefalia, alterações de formação na organogênese. Metais pesados, a gente percebe também a bioacumulação, principalmente no sistema nervoso, por isso da normalidade bem focada no sistema nervoso, mas a gente tem também alteração em outros sistemas, como por exemplo o sistema esquelético. Um tópico que tem surgido bastante nos últimos anos, ganhado bastante atenção, são os disruptores endócrinos ou os desreguladores endócrinos, né, que eles interferem na produção, liberação, transporte, metabolismo, ação, eliminação de hormônios endócrinos, né? Então eles são desreguladores endócrinos, causam distúrbios endócrinos no indivíduo, né, causando anormalidades diversas, porque a gente sabe e o corpo do indivíduo, para crescer, ele precisa de ações hormonais.
Tá? Então, existem vários caminhos possíveis para os disruptores. O primeiro mecanismo é que ele tem um efeito agonista, ele mimetiza um hormônio e leva, por exemplo, a um excesso de crescimento no indivíduo, ou ele tem um efeito antagônico, ele bloqueia a ação hormonal e, por exemplo, o indivíduo não cresceria se tivesse relação, por exemplo, com o hormônio tiroidiano. Um segundo mecanismo, né, ele faz a alteração da síntese, secreção ou biotransformação do hormônio endógeno. Então, interfere no ciclo do hormônio no indivíduo. E o terceiro mecanismo, ele perturba o eixo hipotálamo hipofisário, que ele regula a grande parte dos ciclos hormonais endógenos nesse indivíduo. Tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Aqueles disruptores estrogênicos, né? O DDT foi muito conhecido relacionado com isso, levando à normalidade de pessoas com a exposição ocupacional, né? Então, leva a alterações de fertilidade, né? Leva a alterações neoplásicas em alguns indivíduos. Nós temos os antiandrogênicos, que levam a alterações da diferenciação sexual e fertilidade do indivíduo, classicamente, né? A gente percebe basicamente esse efeito marcante em machos, mas pode produzir efeitos em gerações seguintes também, em alguns casos nas fêmeas também, porque ela depende dos andrógenos. Disruptores tireoidianos, né, que é no caso das bifenilas e dos policlorados, isso aqui ficou muito famoso relacionado a alguns plásticos, porque ele leva a retardo do crescimento e, consequentemente, maturação do sistema nervoso central é prejudicada, levando a alterações comportamentais cognitivas permanentes. Tá? Um tópico especial também que tem ganhado um certo avanço na medicina veterinária é a parte de epigenética. A epigenética, ela vem relacionada a alterações epigenéticas ao grau de metilação, por exemplo, do material genético, levando a alterações na expressão de genes, no processo transcricional, né, levando também ao aumento da possibilidade de processos carcinogênicos. Então, por exemplo, o aumento do grau de metilação do material genético. Tá? E isso faz com que leve a uma disfunção celular, disfunção transcricional. Então, lá na gastrulação, a gente precisa dessas células dividindo, produzindo proteínas. Se a gente interfere nessa codificação, a gente interfere no funcionamento celular. Na gametogênese também, para formar um material genético que vai gerar um novo indivíduo. Tá? Nós podemos ter também a vulnerabilidade das células germinativas, né? E aí isso também remete à gametogênese em alguns casos, e a gente percebe que em alguns momentos, né, principalmente relacionados à gametogênese, isso pode levar à transferência do problema transgeracional para a prole. Tá? Então, hereditariamente, isso acaba sendo mantido. Tá? Então, um exemplo que eu coloquei aqui, que é o vinclozolin, que quando a gente expõe ela a esse fungicida, a gente percebe a redução de fertilidade na geração F1, F2, F3 e F4. Isso existe também discussão em relação, por exemplo, à ivermectina, trazendo esse tipo de efeito também. Beleza? Aí a gente percebe que, às vezes, alguns testes de avaliação de risco, eles detectaram esses problemas, né, e trouxeram uma luz importante em relação a essas toxicidades do desenvolvimento do indivíduo, que foi o caso da talidomida em 1961. Então, o FDA, né, que é o órgão regulatório dos Estados Unidos, ele fez um teste. Ele fez lá um pré-acasalamento até a implantação, e aí eles perceberam efeitos de fertilidade e função reprodutiva. Fizeram outro teste de implantação até o final da organogênese, e eles perceberam teratogenicidade. Fizeram também uma avaliação no final da gestação e viram se existiam alterações pós-natais e na maturação funcional. Ou seja, eles seguem protocolos para validar aquilo que é suspeito. Então, por exemplo, seguiu lá um protocolo da OECD, que é o 414, que é o estudo de toxicidade de desenvolvimento pré-natal, por exemplo. Tá? Então, hoje, tudo tem protocolar, né, determinando como tem que ser feito. Mesmo sendo FDA, ele vai seguir as recomendações internacionais. Vocês podem ver esses testes na internet e tem uma aula minha exclusiva sobre essas avaliações pré-clínicas e clínicas, tá? Muitas vezes também, né, a gente faz os testes in vivo, né, além dos in vitro. Posso fazer teste de genotoxicidade, isso tudo detalhe, né? Então aqui é um exemplo, né, em ratos, Wistar e coelhos, por exemplo, né? Então eu vou conseguir avaliar a gestação desses indivíduos, o desenvolvimento, e é interessante esses animais como modelo experimental,
porque o desenvolvimento é muito rápido. E a gente pode usar também os ovos embrionados, e aí eu não interfiro na mãe, eu interfiro somente naquele ovo, naquele pintinho, por exemplo, que está sendo desenvolvido. Mas às vezes a gente precisa fazer também o teste em espécies alternativas. Isso tem crescido bastante. Por exemplo, o zebrafish, o vulgo paulistinha, ele é um modelo maravilhoso aí para toxicidade. Tá? Então ele prolifera muito rápido e a gente consegue avaliar os embriões com bastante detalhe, fazer inclusive avaliações comportamentais. Ruminantes, os caprinos, por serem menores, a gente consegue avaliar usando uma menor área. Suínos reproduzem rapidamente uma prole bem numerosa. Então, existe uma gama de possibilidades de testes toxicológicos. Mas nem sempre a gente começa com os testes em vivo. A gente começa muitas vezes com os testes in vitro, tá? Segue as etapas que eu ensino na aula específica sobre avaliação pré-clínica e clínica, tá bom? Então, por exemplo, como é que seria feito esse teste para a gente saber se tem ou não um problema do desenvolvimento? Porque não adianta só você falar, pela minha experiência causa um problema. Você precisa comprovar que existe esse problema. Tá? Então a gente percebe que uma dose alta, né, produz uma toxicidade materna, mas não causa, às vezes, uma mortalidade, né? Pode variar. Uma dose intermediária, a gente percebe que tem um efeito dose-resposta já trazendo consequências, então, maiores para aquele feto. E uma dose baixa, a gente percebe que não tem efeito tóxico nenhum. Então, isso aqui tem a ver com dose-resposta quando a gente produz diversos grupos experimentais. Tá? É claro que muitas vezes somente uma via nunca é feita, a gente pelo menos usa duas vias diferentes para avaliar a toxicidade, para verificar se tem a ver também com a exposição do indivíduo. Além disso, a gente tende a avaliar também a mãe, como é que acontece a complicação, o problema. Então, observação diária da mãe, os parâmetros ponderais de desenvolvimento, a realização da cesariana para avaliação fetal, por exemplo, avaliação do útero e dos anexos e necrópsia da mãe, eventualmente, para verificar se teve alguma alteração reprodutiva que pode vir a comprometer o indivíduo. Tá? Então, na avaliação fetal, a gente faz a avaliação completa. Então, a avaliação fetal, nós fazemos a avaliação externa, avaliação esquelética e avaliação visceral completa. Então, desde a necropsia descrita pela macroscopia até mesmo a avaliação histopatológica em detalhe disso. Tá? Mas antes de chegar num teste em vivo, a gente vai fazer os testes in vitro, claro, né? Então, para a gente não usar diretamente o teste no animal, seguindo a base dos 3 R's que eu ensino na aula sobre testes pré-clínicos, né? Então, a gente acaba reduzindo o custo, diminui o tempo de experimentação, a gente usa o princípio de reducement, refinement and replacement, a gente consegue utilizar mecanismos bem legais de avaliação, tá? Mas ele não vai necessariamente substituir o teste em vivo, desculpa, né? Então, se ele tiver um efeito in vitro, em vivo ainda precisará ser testado, às vezes para alguma validação ou liberação de mercado, tá? Então, exemplo de alguns testes in vitro, né? Cultura de células embrionárias, a gente consegue fazer avaliação de desenvolvimento, cultura de órgãos, cultura de embrião completo também, coloca o embrião, começa a desenvolver ele, né? Aí a gente coloca lá o agente tóxico, e existe esse FETAX, que é bem interessante, que é o teste de toxicidade e teratogenicidade usando xenopus, muito popular, né? Que é uma rãzinha aí bem comum da gente encontrar em testes laboratoriais pelo mundo, tá? E o futuro, o que que ele reserva em relação à toxicologia do desenvolvimento, né? Em questão de as melhores espécies, isso pode ser revisto em alguns casos, desenvolvidos melhores modelos experimentais, tá? A gente percebe que nem sempre testar em animal significa que vai dar certo em todos os outros animais. A gente percebe que os suínos têm um bom potencial para modelos translacionais para humanos, né? A tendência é cada vez melhorar. A gente pensa também que no futuro a gente consiga avaliar de forma mais profunda o desenvolvimento embrionário, fetal, testes neurológicos mais profundos, microscópicos mais detalhados, testes de imunotoxicologia mais detalhados. A gente, com as ferramentas de diagnóstico cada vez melhores, é esperado que os testes fiquem mais sensíveis, tá? Então é uma disciplina que está evoluindo muito, né? Já tem bastante bastante informações sólidas, né? Então os princípios de Wilson, quando nós falamos de genótipo, time, mecanismo, acesso, manifestação e dose-resposta,
né? Hoje nós falamos bastante sobre desreguladores endócrinos e epigenética, que também trazem efeitos marcantes, né? E os testes, né, cada vez melhorando, né? Então, exemplo aí no ACD 414 para vocês terem uma ideia. Espero que vocês tenham gostado dessa minha aula. Deixem a curtida de vocês, o compartilhamento, comentário. Se não tiverem gostado, comenta aqui embaixo o que você acha que pode melhorar. Muitas novas aulas aí entrando no canal em breve. Meu muito obrigado e um até logo.